Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com o Marco Aurélio, ele é engenheiro mecânico, formado na UFMG, ele tem mestrado na Unifei e ele é fundador da empresa GRM Acústica. Esse é um tema muito pertinente para o mercado industrial, haja visto que a maioria das indústrias elas geram ruído naturalmente por causa dos maquinários pesados, por causa, né, dos processos produtivos e assim por diante. Então, Marco, eu gostaria de agradecer seu tempo, essa oportunidade de estar tendo de conversar, e gostaria que você se apresentasse um pouquinho, com mais profundidade, e falasse um pouquinho mais da GRM Acústica, por favor, que é um tema que muito nos interessa. Olá, Ricardo. Olá, pessoal. É muito satisfatório, é uma alegria grande estar aqui compartilhando com vocês. Eu sou engenheiro mecânico de formação. Eu iniciei minha graduação em 94 e já em 97 eu comecei a trabalhar com ruído, comecei a trabalhar com acústica, ainda dentro da universidade. Legal. Eu me formei em 2000, já prossegui para o mestrado na sequência. Finalizando o mestrado, eu trabalhei 2 anos na indústria, mas já voltei para o doutorado, sempre nessa área da acústica, do controle de ruído. Mas só em 2015, depois de passar um tempo atuando no mercado industrial, no mercado da indústria pesada, que eu fundei a GRM Acústica em 2015. E desde então eu venho trabalhando para ajudar o mercado no controle e redução dos níveis sonoros nos diversos ambientes. E hoje me dedicando muito à indústria. Muito bom. Marco, vamos ser franco, né? A maioria das indústrias ela tem ruído, certo? Isso é meio que tampar só com a peneira e dizer que não, né? A Sim. maioria, até pelo maquinário pesado e tudo mais. Mas hoje, qual é o mercado que mais tem demanda para vocês? Qual é o que mais acaba, vamos dizer assim, tendo que se preocupar mais, talvez pelo excesso de ruído? E, e, e qual é o principal motivo dessa busca? É realmente para reduzir insalubridade? Quais são os principais pontos aí que realmente tocam aí na decisão da gestão para fazer um trabalho dele? O ruído ele tem um impacto muito forte nas pessoas, tanto positivo quanto negativamente. Quando a Claro. gente fala de indústria e ruído em si, a gente está falando do impacto negativo. O ruído, nas formas mais agressivas, ele vai causar surdez, a perda auditiva. É onde a indústria se foca muito em controlar esse ruído com proteção. Então, o EPI, proteção de máquina, enclausuramento, substituição de máquinas. De forma secundária, ele vai atrapalhar na concentração. As pessoas em um ambiente muito ruidoso, elas tendem a se concentrar menos e elas tendem a se irritar mais também. É aquele caso da pessoa estar fazendo principalmente um trabalho intelectual e aquele ruído acaba competindo a atenção dela. A pessoa está com a atenção na atividade, mas o ruído acaba roubando um pouco da atenção para outro cenário, né? Tá. Quando a gente fala de indústria, de empresa, qual que tem mais problema? O ruído é um dos agentes de risco presente na maioria das indústrias, presente na maioria das empresas. Que sejam as pessoas conversando em um call center, que seja uma grande siderúrgica com grandes máquinas e grandes processos. E, de forma geral, a gente tem a questão legal e a gente tem também uma questão que hoje em dia tem se tornado bastante importante, a questão psicológica das pessoas. Eu atendi uma grande empresa em junho, que ela investiu mais de 3 milhões de reais para controlar o ruído de algumas máquinas, porque as pessoas daquele setor estavam pedindo para trocar. Porque aquele setor dentro da empresa era o pior setor em termos de barulho, as pessoas constantemente iam no RH perguntar se tinha vaga no outro setor, porque o outro setor era menos barulhento. Para ser Então, além da transferido gente, mesmo. sim, então, além da gente ter esse fator legal, que o ruído tem que ser controlado, que o ruído gera insalubridade, gera aposentadoria especial, as empresas estão perdendo pessoas por desinteresse em trabalhar em área
desconfortável. É, já ouvi muito isso no mercado afora, Marco. Mas nem sempre a empresa ela acaba levando em consideração, nem sempre o RH passa adiante. Às vezes passa, é ignorado, às vezes pelo momento, enfim, momento econômico, momento, Sim. tem vários momentos, né, na empresa. E aí, quando essa atenção não é dada, quando nada é feito, quais são os principais, os principais problemas aí que podem vir a acontecer quando ignorado, Marco? A gente falando pro trabalhador, para a pessoa que está exposta, nós Tá, temos o caso mais crítico, que seria a perda auditiva. tá. Ou A gente parcial, né? parcial ou total, mas normalmente vai ser parcial, ela começa a ter ali Tá, uma dificuldade para ouvir. tá. Ainda no trabalhador, um segundo fator e muito crítico é a perda do humor. A pessoa fica extremamente irritada. É uma irritação tão grande que aquela pessoa que eventualmente é até muito solícita, ela não quer ajudar mais ninguém, porque ela está irritada. E aquela irritação faz a pessoa trabalhar sem satisfação, faz ela trabalhar o mínimo que ela precisa, enfim, gera um impacto na qualidade de vida do trabalho E para não essa pode ter margem pessoa. para erro, né? Para uma falha Sim, de um acidente de trabalho, algo do gênero. isso. A gente partindo para um outro viés ainda dentro ali do trabalho, nós temos os problemas de comunicação. Então, um líder quer passar uma comunicação, uma informação, um, um comando para um liderado dele, eventualmente a pessoa pode não se entender por causa do barulho, as pessoas não conseguem se comunicar. E ali você vai ter uma perda, pode repetir, eu não entendi, aí a pessoa chega mais perto, fala mais alto, e eventualmente gasta ali 30% a mais de tempo, porque o ruído atrapalha as pessoas se comunicarem. Então, esse é um fator muito grande. E quando a gente fala do clima organizacional, tem essas questões que eu comentei contigo. Hoje, o trabalhador ele não tem tanta ligação quanto já teve com o emprego quando a gente fala dos anos 80, dos anos 90. Hoje as empresas, as pessoas para mudar de emprego é uma questão de oportunidade. Apareceu, a pessoa vai. Eu lembro que eu trabalhei em empresa muito grande, as pessoas tinham amor por falar que trabalhava naquela empresa. Eu lembro que às vezes aparecia assim, proposta para ganhar 30, 40, às vezes 50% mais, mas a pessoa não ia porque ela ia deixar de trabalhar naquela empresa que ela tinha orgulho de estar lá, para ir para uma empresa que não tinha tanta relevância de mercado. É verdade, mudou Isso muito nesse aspecto, né, Marco? muda. Então, assim, as empresas têm que fazer o máximo que pode para reter talentos, né? Porque hoje está difícil formar talento. E os talentos que tem não pode se perder. É verdade. O tempo médio dos trabalhadores, principalmente na produção, até 20 anos atrás, era de 30, 40 anos, né? Na mesma empresa, né? Na mesma indústria. E hoje você percebe, né, que essa regra ela está caindo bastante. Sim. Já está menor do que 10, né? 10 anos. Então, de fato, essas mudanças elas acontecem. E acho que um dos fatores pode ser realmente essa questão, né, de insatisfação, enfim, de valorização e assim por diante. Mas, ainda pegando nesse tema, a gente está falando muito do colaborador, né, que obviamente é o mais afetado no fim das contas, é o resto da vida que ele leva esse problema, caso ele fique num ambiente insalubre, né? Mas e para a empresa, né? Para a indústria que está ignorando esse fato, eu sei que isso é um pouco óbvio, mas eu acho que sempre é bom a gente reforçar, né? Porque às vezes acontece de, pô, a gestão já está já no momento X, aí o RH para não incomodar ou, enfim, acaba não tocando nesse ponto, que é um ponto importante, né? Pô, é o equipamento mais caro da empresa, não tem muito o que fazer. Não, eu acho que tem o que fazer, né? Sempre tem uma alternativa, né, Marcos? Então, eu Sim. gostaria que a gente falasse um pouquinho sobre essa consequência
E no caso de repente, uma indústria que tem o equipamento mais caro, é o que mais gera ruído, por exemplo, quais são as medidas de contenção para isso? Eu atendo empresas de diversos tamanhos, desde uma pequena serralheria, uma pequena marmoraria, aquelas de bairro que faz o trabalho para residências, Sim, até as maiores indústrias do país, tá, inclusive a maior indústria do país, inclusive. Nesse cenário, o que a gente observa? O trabalhador, por mais que se fale de bens produtivos, máquinas, ele ainda é e sempre será o fator mais importante para a empresa. Por quê? Você pode ter a máquina mais tecnológica que você vai precisar de alguém para instalar essa máquina, para operar essa máquina e para dar manutenção nessa máquina. sim, sim, Então, mas o que a gente observa? Por exemplo, dar o exemplo do carro elétrico. É uma máquina que já gera muito menos ruído do que as tradicionais. Se a gente lembrar, então, do Fusquinha lá atrás, do Opalão, os carros atuais já são muito menos ruidosos e o carro elétrico hoje ele reduziu significativamente o ruído urbano nesse cenário. Quando a gente parte para a indústria, da mesma forma, os maquinários mais novos ele têm uma atenção tão grande com a geração de ruído que muita empresa não compra a máquina se não atender critérios de ruído. Dentro dessas maiores empresas do país, eu fiz um trabalho muito grande em 12 unidades dela. As unidades mais antigas, nível sonoro muito intenso, muito alto. E aquilo virava referência. Toda vez que eu ia para a próxima unidade, aquela área equivalente, eu já sabia o que ia acontecer em termos de ruído. Eu fui para uma planta mais nova, eu fui para a área, observei, eu voltei. O coordenador, tá, mas as máquinas não vão ligar hoje? Estão todas ligadas. A tecnologia avançou tanto que o nível de ruído estava praticamente controlado. Eu acreditei que as máquinas estavam desligadas, tamanha tecnologia que era implementada. Mas o caramba, que acontece, Ricardo? É um investimento que a empresa precisa fazer. sim, Eu tive numa grande metalúrgica na região sul em junho e tinha máquinas lá da década de 60. Mas como elas ainda eram produtivas, ainda tinha uma ligação afetiva com o fundador da empresa, que não aceitava trocar aquelas máquinas, porque foram as máquinas que ele trouxe da Alemanha, que foram as máquinas que ele criou a empresa dele, e elas iam funcionar enquanto ele existisse. Então, assim, existe uma ligação afetiva, em alguns casos, que o fundador da empresa se recusa a modernizar pela essa ligação. Mas boa parte do processo produtivo já pode ter os níveis sonoros controlados por diversas tecnologias e abordagens. certo. Mas isso você se refere, por exemplo, ao maquinário, por ele mesmo, o próprio maquinário, ele gerar um ruído, Menos gerar um fluido. barulho, né? Mas a gente Isso. tem processos que o atrito com o produto, o atrito com a matéria-prima, o atrito com o que está ali no processo, que acaba gerando atrito, enfim, Sim, o stamp, enfim, tem coisas sim, que, né, o stamp é uma porrada, por exemplo. Não tem como você dizer que não vai fazer barulho, mesmo que seja sendo uma máquina nova. Salvo se sim. estiver enganado, mas acho que não, porque é uma pancada, né? Aí nesses casos, né, trocar o equipamento não vai funcionar muito. Quais são Não, não. as medidas possíveis para poder contornar esse tipo de situação, Marco? Vou te dar alguns exemplos. A gente, quando fala de controle de ruído, a gente sempre pensa naquele clássico, né? Controlar na fonte, né? Reduzir o barulho que a fonte gera. Dei o Sim, exemplo aqui do carro elétrico. certo. Controlar no caminho de transmissão, ou seja, o som ele é gerado, mas não chega até a pessoa. Então, a gente pode colocar uma barreira, um muro, que a gente chama de barreira acústica. Tá. A gente pode enclausurar uma máquina. Você me falou, por exemplo, da questão da estampa. Eu estive em uma linha de prensas da indústria automobilística que a prensa ela era enclausurada. Então, quando vai entrar a operação, uma porta se abre para a peça ter acesso ao interior da máquina. Quando ela vai operar, essa porta fecha, então ela gera o ruído, mas fica dentro desse enclausuramento. Ah, tá. E Um abafa, outro né? caso, um outro caso também importante, uma turbina de geração de energia, uma turbina a gás, a vapor.
ela intrinsecamente já gera ruídos elevadíssimos. O que se faz na indústria? Se faz também uma cabine, da qual ela fica enclausurada, da qual ela fica contida internamente, e o som, ele continua sendo gerado, mas ela não sai da cabine. Mas nem sempre a gente consegue enclausurar. Vou te dar um exemplo de um forno elétrico de uma fundição numa cearia. Você não tem como enclausurar, colocar aquele processo dentro de uma cabine. O que a gente faz nesse sentido? É um processo intermitente, ou seja, carrega o forno, coloca os eletrodos, liga e depois descarrega. Quando o equipamento está em operação, todo mundo é retirado da área e necessariamente precisa ficar dentro das salas, e as salas têm isolamento acústico. Então, quando não se pode tratar as máquinas, se afasta as pessoas daquela máquina. Aí vamos ter agora um terceiro caso. Nem sempre a gente pode tratar a máquina ou retirar a pessoa daquele local. Sim. E aí a gente precisa, então, controlar o máximo que a gente pode a proteção do trabalhador, né, os fones, os abafadores de ruído, os plugs de inserção. E muitas das vezes a gente trabalhar uma rotatividade, aquela pessoa trabalha por um tempo exposta, ela é substituída por outra e vai para uma área com menos ruído. Então a gente reduz a exposição dessa pessoa. Então existem alternativas e as indústrias estão tomando bastante ciência disso e controlando bem essa exposição. Porque não é que ela deixa de gerar o ruído, mas ela deixa de deixar a pessoa exposta àquele nível elevado. Eu estive em uma fábrica de ração na indústria agropecuária que, no moinho onde fazia a moagem dos grãos para fazer a ração, o nível sonoro era muito elevado. O que eu sugeri, já que a gente não podia fazer a contenção, até pela própria idade e a instalação que estava o equipamento? Primeira instrução: quem não precisa estar ali, que não chegue, que não possa chegar. Por quê? Às vezes um colega que trabalha lá na expedição ia lá convidar o colega para tomar um café, né, naquele horário, corre lá, vamos tomar um café. Ele acabava ficando exposto sem precisar, porque ele não precisava estar ali naquele local. Sim. Então, a gente usa muito a ferramenta do mapa acústico. O mapa acústico a gente consegue identificar as áreas de maior nível de ruído. E é aqueles locais que são extremamente agressivos, a gente orienta para não permitir com que pessoas que não precisem estar ali cheguem perto, cheguem próximo. Legal, isso é muito importante. Mas, legalmente, o fato de fazer rodízio, por exemplo, você comentou, né? Então, vamos imaginar assim, o colaborador fica 4 horas exposto, depois o outro fica mais 4, depois o outro mais 4, e vai trocando, tá certo? Depois troca o turno e assim por diante. Legalmente, isso é palpável? Sim, porque na legislação, o que vai determinar se um ambiente ele é insalubre ou ele é agressivo não é tão somente o nível sonoro, mas é o nível sonoro conjugado a quanto tempo a pessoa fica exposta àquele nível. Então, a gente tem aquela regrinha clássica aqui no Brasil que, para uma jornada de 8 horas, a pessoa pode estar exposta, no máximo, a 85 decibéis de forma contínua. Tá. E a cada 5 decibéis de diferença, o tempo cai para metade. Por exemplo, se ele tiver uma área de 90 decibéis, ele pode ficar naquela área legalmente por 4 horas. Tá. Então, quando o ambiente for mais ruidoso, a gente reduz o tempo que a pessoa fica exposta, legalmente a gente está respeitando os limites da norma, se a gente conjugar o nível e o tempo. Tá. Mais barulho, menos tempo. Tá. Legal. Isso é uma questão interessante, porque às vezes a gente não consegue depois trabalhar isso juridicamente. E aí é um problema, né? Teoricamente, você poderia estar aumentando o número de reclamantes, justamente porque Sim. daí você está fazendo rodízio, está colocando mais gente no processo. Mas, enfim, legal. Uma pergunta, né? Há tantos anos nessa estrada, né? Na questão de acústica, qual foi, assim, só por título de curiosidade, qual foi a maior intensidade de ruído em decibéis que você já pegou, assim, que você falou, nossa, é algo ensurdecedor mesmo, né? Eu tive 2 situações em empresas distintas
que eu medi 134 decibéis. Caramba. Uma pessoa não pode estar ali por motivo nenhum. O máximo tolerado é 115, né? Ou não? Depende do tempo. Tá. Pela legislação, a partir de 115, é proibido a pessoa estar exposta sem proteção. Ah, tá. Sem proteção. Tá. Mas eu peguei 134 decibéis em uma petroquímica, numa, em um equipamento de compressão de produto, e peguei 134 decibéis em uma siderúrgica na base do alto-forno, em uma etapa do processo de operação da máquina. Esses foram os dois casos mais críticos. Tá. É, ah, as pessoas que não estão muito acostumadas com com esses números, né? Só para a gente ter uma ideia, qual é o ruído ambiente da onde a gente está agora, por exemplo, mais ou menos, né? Assim, na residência da gente, num dia normal, as pessoas acordadas, transitando, assistindo a televisão, o cachorrinho latindo, a gente estaria ali entre 50 e 60 decibéis dentro de casa. Na rua, uma via assim com pouco carro, 70 decibéis. Uma avenida muito intensa, 85. Uma Tá? boate, uma casa noturna, 110, 115. Uma igreja, na hora do louvor, chega ali uns 105 decibéis, dependendo da alegria do pessoal. Sim, Uma aeronave, 120 decibéis, próximo da máquina, uma aeronave a jato. Um trem, um trem chega a estar 95 decibéis próximo da locomotiva. Mas do cotidiano nosso, o ambiente urbano, 70, 70. ele fica ali na casa de 60, 70, próximo das avenidas e das ruas. Um Sim. bairro tranquilo, 50, 55 decibéis. Muito legal. É legal a gente colocar esse tipo de situação, porque a maioria das pessoas não tem noção, né? 130 e 60 dá no mesmo, se você não tiver um parâmetro. Agora você literalmente desenhou para a gente o que é, né? Agora, Então, desses casos mais críticos, quando você entra para atuar, em média, quantos por cento ou para quantos decibéis consegue cair, por exemplo, com uma barreira de contenção, não sei, é assim que chama, né? É barreira isso, acústica, né? É barreira de contenção acústica. acústica, né? Sim. Ou com outras aplicações que vocês recomendam para que seja implementado, ou é a própria GRM mesmo que implementa? Como que funciona essa dinâmica? Hoje a GRM a gente trabalha muito no diagnóstico e as propostas de solução. Nós não Beleza. somos uma empresa de execução, Não vai, mas nós não temos implementa. parceiros que a gente acompanha. Tá, Deixa eu te dar alguns exemplos que a gente trabalhou pesado. Um navio que estava com 5 decibéis a mais dentro da cabine, e esse era um cenário onde impactava negativamente no descanso das pessoas dentro da cabine. Então, a gente fez um trabalho de isolamento das paredes da cabine para poder reduzir esses 5 decibéis. A gente conseguiu reduzir 6. Trabalhando em uma grande metalúrgica, o ruído para o vizinho ele era muito elevado, e essa metalúrgica trabalhava 24 horas. Nós concebemos ali uma barreira acústica, um grande muro, conseguimos reduzir 10 decibéis com essa barreira acústica. Alcançamos limites que a norma, que a legislação ambiental define. Teve máquinas que a gente trabalhou em clausuramento, né, o cabinamento dela, que o ruído de 104 decibéis a gente jogou para 62 na área externa da cabine. Então, uma redução bastante significativa também. legal, muito legal. É, E assim, Marcos, Ricardo, às vezes as pessoas também não têm a percepção, mas às vezes um pequeno ajuste você consegue eliminar o ruído de uma máquina. pois é, esse é um ponto que acho que talvez seja o mais comum, né, no dia a dia de vocês, né? Às vezes Sim, tá implementado de uma forma errada, às vezes é uma é, é, é um
falta aquelas buchas embaixo do equipamento, dá aquela vibração e acaba Sim. aumentando o ruído. Enfim, coisas que nem afetam diretamente o processo, mas que depois acabam gerando um ruído aí que aumenta muito a questão de decibéis, né. Eu tenho uma observação, mas aí já é uma coisa muito, muito pessoal, que até gostaria de saber se você já chegou a aplicar isso ou se isso é praticável ou não também. Eu acostumei, por exemplo, ao famoso ruído branco, né, nem sei se pode falar assim hoje, mas Sim. que por exemplo, eu só consigo dormir com o ventilador ligado, eu posso estar com o ar-condicionado ligado, mas o ventilador, por causa do barulho do motor do ventilador, ele me acalma, me tranquiliza e eu consigo dormir, meu filho a mesma coisa, enfim. Sim. Eh, Isso trazendo para o mundo profissional, né, para o corporativo, para as indústrias, você já teve que fazer esse tipo de atuação? Combater um ruído com outro? Ou algo do gênero? Nunca tive essa demanda, né, a gente sempre Ah, trabalhava ali questão de reduzir. Mas se pensar, isso tudo faz muito sentido, inclusive algumas indústrias usam, é um cenário de botar uma música ambiente para ele sobrepor o ruído das máquinas e trazer mais satisfação. exato. Porque Porque ajuda na concentração, por exemplo, né? sim, sim. Porque, por exemplo, a palavra mais bonita que a gente gosta é o nosso nome. Então, Sim, você está aí concentrado, participando aqui do podcast, de repente você ouve o seu nome por algum motivo aí. Você já perde a atenção, sim, você já desconecta, ou alguma outra palavra, ou algum tipo de som. Por exemplo, você está dirigindo e de repente você ouve um barulho que fala, opa, o carro vai quebrar. Você já muda o seu estado de atenção para aquele cenário. exatamente. E quando a gente está dormindo, a gente tem o ruído dos vizinhos, o ruído do ambiente externo, o ruído do cachorrinho. E quando a gente gera outro ruído que sobrepõe a esse, a gente consegue fazer uma desconexão e, eventualmente, um ruído mais agradável. Ó, um ruído que, eventualmente, é alto, mas que a gente gosta, uma cachoeira. Sim, Aquele som da cachoeira, às vezes, ele é alto, mas a gente gosta daquele som. Ele é parecido com o ruído branco, o ruído das ondas do mar. Então, é uma orientação quando a gente tem um ambiente que a gente precisa desconectar com outra fonte de ruído, por exemplo, você está numa sala e tem uma sala adjacente e o tipo de informação pode tirar a atenção das pessoas. Você coloca uma musiquinha ambiente que se desconecta ela do outro. A gente usa isso em consultório médico, consultório de dentista. Na recepção, o que, é que a gente põe? Uma musiquinha. Para quê? Para manter a privacidade de quem está lá dentro, para tirar um pouco daquela ansiedade, aquela tensão de quem está ouvindo a maquininha do dentista. Então, a sim, gente cria uma desconexão para uma situação mais agradável. Existe uma orientação hoje para quem tem o TDAH de usar o ruído marrom, é um tipo de ruído que faz a desconexão dos estímulos do ambiente, permitindo com que ele fique mais concentrado em uma tarefa única. Que o TDAH dizem que tem a mente mais acelerada, então qualquer estímulo pode tirar a atenção dele. sim. Então, esse tipo de ruído, esse tipo de ação, você traz um controle sim, você consegue trazer um cenário de satisfação. Muito legal, Marco. Acabamos até saindo um pouquinho fora do que tange ao assunto industrial, mas eu acho que é super pertinente e também vale como uma opção aí, de aplicação nos ambientes corporativos, né? Sim. Porque TDAH tem muita gente que tem, inclusive eu tenho. Então, são coisas assim que são mais comuns que a gente pode imaginar, né? Mas, pegando aqui, um outro ponto, o Marco, eh, a pessoa que fica, né, o trabalhador que fica muito tempo exposto a ruídos, com decibéis mais elevados, ele aposenta mais cedo, né, em média 5 Sim, anos mais cedo, né. isso. Além disso, quais são os outros pontos aí que acho que é legal a gente levantar? Eu não me recordo se a gente já falou sobre isso, eu acredito que não, né. Tem questão de recolhimento também, enfim, estou vendo Quando alguns quando a pontos gente olha que mandou para a gente. quando a gente olha na visão do trabalhador, a princípio parece um benefício, porque ele É, vai aposentar mais cedo.
Mas ele passou 25 anos exposto a um ambiente extremamente desagradável. Sim, Então, ele teve uma qualidade de trabalho péssima, para lá no finalzinho da vida ele ter um benefício de 5 anos. E algumas vezes com a perda auditiva parcial, que impacta no relacionamento dele. Então, o relacionamento dele com as pessoas, com a vida, ficam degradados. Quando a gente olha na visão da empresa, o primeiro impacto são os custos, porque vai sim, incidir uma alíquota a mais de 6% sobre o salário base, quando o trabalhador está exposto a níveis acima do limite, que é um dinheiro que vai para financiar a aposentadoria especial, e que a empresa pede esse recurso e o trabalhador não necessariamente usufrui desse benefício, ou seja, é só custo. E empresas médias, nós estamos falando aí de 50 mil por mês, que a empresa está perdendo no orçamento, que poderia ser, inclusive, um benefício direto para o trabalhador. claro. Poderia ser um ambiente de vivência, poderia ser algum benefício, um cafezinho com um biscoitinho, enfim. Alguma coisa que poderia transformar esses 50 mil, trazendo a satisfação. Então, nós temos diretamente uma perda financeira. Consequente disso, e também vindo para o financeiro, fiscalização com multas. O que vai acontecer? Hoje, nós temos, com o e-social, as empresas obrigatoriamente tendo que apresentar no sistema do governo todas as informações do ambiente de trabalho. E o ruído é uma dessas informações. O que acontece? A fiscalização, que antes só poderia se dar mediante uma visita do auditor fiscal do trabalho, hoje é possível fazer uma auditoria remota. Então, avaliando o sistema, é possível avaliar as empresas que têm alguma inconsistência e mandar um auditor direto naquela empresa. Por que eu atendo muito cliente que está tendo? Uma ação judicial do Ministério Público, porque os níveis sonoros estão elevados e a empresa não está fazendo nada. Então, Sim, não é mais simplesmente a empresa tem ruído e, ok, paga lá 6% da EPI. Hoje ela está exposta a ações judiciais, a multas pesadas, a termo de ajuste de conduta, inclusive impedindo a empresa de executar determinadas atividades por causa do nível sonoro. Então, existe essa perda financeira por multas, sim. por alíquotas, né? Enfim. Um outro fator, a gente já comentou aqui como que está difícil desenvolver talentos. E muitas vezes as pessoas gostam de estar ali, elas têm uma ligação afetiva com o trabalho dela, têm orgulho. E ela se aposentando com 25 anos de exposição, hoje com a reforma é um pouco diferente, mas se aposenta em torno de 5 anos a menos do que um trabalhador que não está exposto. A empresa perde aquele talento, porque o trabalhador ele vai querer executar o direito que ele tem de se aposentar, e a empresa perde aquela pessoa que iria ficar mais 5 anos e poderia ficar mais 10, talvez. Porque a pessoa que não tem aquela obrigação de se aposentar para poder executar o direito que ela tem, ela continua mais um tempo, porque ela gosta de estar Sim. ali. Então, a empresa perde talento, perde força de trabalho, é difícil de substituir alguns. O que acontece? Tem algumas áreas de trabalho que são muito específicas. Um operador de determinada máquina, um operador de determinado processo. Substituir essa pessoa, nem sempre tem alguém pronto, preparado ali E na ainda sequência dele. e ainda tem o detalhe que a nova geração está tendendo a não querer mais trabalhar na chão de fábrica, né. Sim. É uma realidade que a gente vê em todos os mercados industriais. Então, é mais um ponto aí que acaba afetando, né, sem dúvida nenhuma. Marco, aproveitando, a gente falou um pouquinho, você comentou um pouquinho mais cedo a respeito de que os novos equipamentos, eles não geram tanto ruído. A pergunta que eu faço, e aí é uma pergunta realmente leiga, hoje os equipamentos eles vêm, definidos, por exemplo, qual é o consumo energético, também vem definido qual é o ruído que ele apresenta, todos eles, sim ou não, e qual é a melhor forma de escolher equipamentos que possam trazer menos ruído. Quando a gente fala no mercado doméstico, no mercado institucional, os eletrodomésticos já vêm com o que é chamado do selo ruído.
Então, Tá, ali é um fator de escolha, você poder escolher ali um ar-condicionado, uma geladeira, um ventilador, pelo nível de ruído dele. certo. Quando a gente fala de máquina, os veículos, obrigatoriamente, pelas resoluções e pelas normas de fabricação de veículos, eles precisam atender limites sonoros. Os Tá, veículos novos, você vai observar que eles são muito mais silenciosos do que os veículos antigos por imposição legal. Se a gente observar, por exemplo, grandes máquinas do tipo aviões, os aviões mais novos também são muito mais silenciosos com a tecnologia do que os aviões antigos. Alguns aviões, inclusive, são proibidos de voar determinados locais por causa do nível sonoro que ele gera. tá. Quando a gente parte para dentro da fábrica, muitas máquinas já são solicitadas na aquisição com padrões de ruído. Então, o fornecedor ele já fornece o equipamento com um laudo evidenciando qual é o nível sonoro que ele gera. Isso já vai ser muito comum, por exemplo, em gerador, em compressor, onde o fornecedor ele já fornece o instrumento, o equipamento cabinado dentro de uma contenção e com um laudo evidenciando qual que é o nível sonoro externo. Tá, então, mas isso globalmente, né? Então, isso já, alguns equipamentos mais clássicos já estão vindo com essa condição. E alguns equipamentos mais específicos, quando o projetista, quando a empresa vai fazer a planta industrial, uma planta que está começando, já é um critério de seleção e compra do equipamento. Eu Mas na tenho um amigo, prática, as pessoas consideram isso ou está pensando mais em produtividade, está pensando mais em consumo de energia, que é, por exemplo, um gasto na veia ali todo mês? Na prática, essa considero, preocupação ela realmente existe? considero. É claro Tá, que vem da maturidade da cultura da empresa, mas a gente já observa uma maturidade, um avanço cultural muito grande. Por exemplo, na indústria petroquímica, toda planta nova ela tem um critério de ruído definido. Então, no projeto da planta já se define qual é o nível máximo aceitável para aquele local. E aí é claro que vai ser negociado quando uma máquina, um processo, um equipamento tem um controle muito difícil, mas boa parte do que se gera de ruído pode ser controlado de alguma forma. legal. Marco, a gente já está chegando no final da nossa entrevista. Eu gostaria de deixar um espaço para você falar um pouquinho mais sobre sua empresa, sobre o know-how, enfim. Foi uma conversa muito enriquecedora, muito legal. Tenho certeza que quem nos assistir, nos ouvir, vai gostar. E eu deixo um espaço aí para você agora no final, tá bom? E eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui compartilhando, e é um assunto que traz bastante interesse para todo mundo, porque de alguma forma todo mundo está envolvido com o Com som. certeza. Ou porque é um músico, ou porque é um apreciador dos sons, ou porque faz barulho, ou porque precisa controlar o barulho. E eu Sim, estudo acústica já desde 97. Eu comecei, na verdade, com acústica de ambientes. Eu fiz o projeto, eu trabalhei no projeto de grandes teatros, então trabalhando mais aquela questão emocional do som, né, que o som que envolve a gente traz emoções. Se observar com o quanto que o som traz emoções, o som faz a pessoa chorar, o som faz a pessoa rir, o som faz a pessoa ficar feliz ou triste. verdade. E no ambiente de trabalho, um ambiente que ele é mais harmonioso em termos sonoros, ele é mais agradável, ele é menos impactante, tanto para a empresa quanto para o trabalhador, e eu me desenvolvi muito para poder estar ajudando as empresas nesse sentido, fornecendo conhecimento para poder atenuar, mitigar, trazer um ambiente mais agradável. E desde 2019, eu resolvi que eu preciso compartilhar esse meu conhecimento com outros engenheiros. Então, eu tenho prestado treinamentos para capacitar outros engenheiros, e isso a gente observa já a multiplicação no Brasil, de pessoas que estão ajudando as diversas empresas, os diversos ambientes, a reduzir o nível sonoro para situações mais agradáveis. E para mim é uma alegria muito grande estar poder compartilhando aqui com os ouvintes do podcast, com você, esses momentos de acústica. Muito legal, Marco. De fato, é um tema muito bacana. Já estava já há um tempo para a gente bater esse papo aí, né? Agora, graças a Deus, deu certo.
Eu quero agradecer sua presença, o seu tempo aí, toda essa aula que você nos deu. De fato, é um tema muito importante na nossa vida, no trabalho, na vida pessoal. Quem não fica bravo, né? Quem não fica incomodado um vizinho que está fazendo reforma, fazendo obra do lado, embaixo, em cima, enfim, né? Todo mundo fica incomodado, né? E no trabalho não é diferente. Então, Marco, eu realmente quero agradecer a sua presença e até uma próxima aí. Obrigado. Tchau, tchau.